Agora eu pergunto, quem é que foi a adolescente que sempre quis conhecer um Mister Darcy na vida? Ou até mesmo usar as frases mais afoitas da Elizabeth Bennet? Pois é, se tu és fã de literatura clássica inglesa, então já sabes a quem eu me refiro com estas referências. Nada mais, nada menos do que Jane Austen. E esse é o assunto que nós vamos destrinchar aqui hoje. Mas para falar sobre esta romancista inglesa, eu tenho comigo a Marcela Vieira Salles, ela que é escritora e, digo ainda, uma especialista na vida e obra de Jane Austen. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Marcele, vamos falar desta autora que nasceu na época georgiana, ou seja, apanha ali o século, vamos dizer assim, o século XVIII e o século XIX, e estamos diante de uma mulher que escreveu e baseou as suas obras sempre dentro de um contexto onde a divisão de classes era muito forte, isso era muito nítido na escrita Exato. dela. Será a partir deste conhecimento que a autora tem, e até mesmo da própria família, que vem toda a riqueza que ela transpôs nos seus romances? Porque há sempre uma trama, não é? Em que ela não deixa de fora a nobreza, não deixa de fora os novos ricos, os empregados. Será que vem a partir dessa convivência dela? Com certeza. Jane Austen, ela viveu num sistema, né, social bastante recluso. É lógico que muitos historiografistas, né, historiográficos, aliás, da obra de Jane Austen, eles abordam que ela tinha bastante conexões, né, o pai dela era clérigo, os irmãos dela tinham posições sociais relevantes. Então, sim, ela tinha uma conexão mais extensa com a sociedade da época. Contudo, Jane Austen nunca saiu da Inglaterra, né? Pelo menos nos registros históricos e biográficos dela, ela permaneceu sempre naquele contexto ali, interiorano da Inglaterra. Lógico, viajou para Londres, para Bath, mas era mais restrita a, vamos dizer assim, a excursões sociais e turísticas dela, eram mais concentradas mesmo na Inglaterra. Então, por ser uma pessoa que tinha um contexto social mais recluso, por ser mulher também, né, e Uhum. solteira, Jane Austen, ela era uma grande observadora das condutas humanas, uma grande observadora, e isso não tem como negar, porque a gente observa isso nas suas obras, né? Uhum. Então, ela com certeza conseguiu captar ali das relações, do microcosmo dela, das relações que ela tinha em sua casa, nas casas de vizinhos e familiares, aspectos muito importantes da sociedade da época e também os próprios aspectos de classes, né? Porque havia uma divisão muito demarcada das classes sociais. É lógico, Jane Austen, ela fazia parte dos gentry, né? Que eram, ela fazia parte de uma aristocracia inglesa, porque o pai dela, apesar de ser clérigo, ele tinha conexões ali com pessoas com esse nível social. Então, ela era uma moça com bastante conhecimento, porque ela foi ensinada pelo pai, que era mestre e clérigo, e também foi ensinada pelos irmãos, embora ela tenha ido para a escola junto com Cassandra, sua irmã mais velha, elas frequentaram duas escolas de contexto bastante voltado, né, era exclusivo para a educação feminina, mas elas frequentaram por pouco tempo, porque elas estavam em escolas onde todos os recursos ali disponíveis eram bastante nocivos para a saúde das Uhum. meninas, né? Na época, muitas morriam de tifo, a gente observa isso em muitos outros relatos de outras escritoras da época, né? Uhum. Então, elas foram por um pouco tempo para essas escolas femininas, de cunho estrito feminino, e voltaram para a casa delas e foram ensinadas. A maior parte da educação delas foi baseada no contexto familiar mesmo, no contexto do pai e dos irmãos. E Uhum. porque o próprio pai dava aula para outros garotos da idade dos irmãos dela. Então, elas aprenderam muitas informações da literatura clássica, da literatura teológica, da literatura filosófica,
com o pai e com os irmãos delas. Então, a Jane Austen, ela obteve uma base educacional e social estrita mesmo do seu meio, do seu microcosmo, que é muito, muito rico, né? Não deixa de ser rico, muito pelo contrário, a Jane Austen, ela colheu ali informações valiosíssimas e que serviram Uhum. para formar uma das maiores, um conjunto de obras mais relevantes da literatura clássica mundial, né? Sem dúvida alguma, e há que manter em mente, tal e qual como a Marcela já falou, que estamos a falar de uma escritora, estamos a falar de uma mulher, dado ao contexto onde ela estava e também o século que ela viveu. Então eu acredito que este contexto todo, ainda que ela tivesse tido uma boa educação, e realmente teve, até mesmo por parte do pai, acredito que mesmo assim ela não deveria ser levada muito em consideração naquilo que ela escrevia. E eu digo isto no sentido em que a Jane Austen chegou mesmo a escrever visando diálogos que de alguma forma criticassem instituições que eram única e exclusivamente comandadas por homens. Com que base, ou pelo menos com que intuito, é que a Marcelle acha que a autora fazia tal coisa? Olha, quando eu penso a respeito de Jane Austen, como a gente já comentou aqui anteriormente sobre o contexto dela, por ser uma mulher solteira e apesar de fazer parte de uma sociedade que não, a gente não pode considerar como uma sociedade pobre, né? É uma Uhum, sociedade, obviamente, de classe média para alta, embora o pai dela fosse clérigo, então ele não possuía grandes posses, né? Era um homem bastante, é, assim, voltado mesmo para a igreja, ele era um uhum, homem vocacionado, né? Para a sua missão ali, mas ele precisava dar aulas, olha só. Então, isso já nos aponta que ela tinha uma restrição também, eles possuíam restrições financeiras, né? No sentido assim, ele precisava de trabalhar para poder prover sua família, e ele foi uma das pessoas que no início da carreira mesmo de Jane Austen foi um dos maiores incentivadores e que pagou ela se inscrever em revistas da época. Ela tinha uma escritora que ela tinha como referência, ela assinava, vamos dizer assim, edições do Dr. Samuel Johnson, que eu creio que você já ouviu falar. Então, ela foi, assim, patrocinada pelo pai, né? Então, assim, é algo até paradoxal, porque o pai dela, ele que incentivou a Jane Austen na carreira uhum, na carreira de escrita, né, como mulher, isso era algo muito desafiador, uhum, porque a mulher ela não era incentivada mesmo a escrever naquela época, a mulher era incentivada a casar, porque era talvez uma das poucas alternativas que a mulher tinha para não uhum, ser governanta, para não ter que depender de trabalhar, de prestar serviços domésticos e educacionais para famílias mais abastadas. Então, o casamento era quase que a única opção para a mulher, era como se fosse um caminho da salvação. E o pai uhum, de Jane Austen foi um grande aliado nela para ela poder perseguir mesmo a carreira da escrita, algo muito desafiador, como eu disse, porque as mulheres não tinham voz. Os primeiros livros de Jane Austen foram publicados com o pseudônimo de By a Lady, ou seja, nem foi publicado com o nome dela. Isso é muito triste, eu acho isso muito triste, uhum. porque era de forma geral, era um sentimento, às vezes, até de vergonha social, uma mulher publicar um livro, entende? Tipo, olha, a única alternativa dela é escrever, ela quer ganhar dinheiro com a escrita, porque ela não conseguiu um casamento. Só que algo muito peculiar também da biografia de Jane Austen é que ela começou a ser escritora, né? Ela começou a escrever na juventude, muito, muito novinha. Ela tinha cerca de 12, 13 anos quando ela passa a escrever e ler para sua família nos saraus noturnos peças que ela tinha reunido, que ela tinha Uhum, escrito, alguns contos que são parte desse conjunto chamado de Juvenília, né?
e o pai dela que deu os primeiros cadernos, que eram artigos finos e caros naquela época, e ela pôde reunir esse conjunto da sua juventude nesses 3 volumes. Então, assim, ela, apesar de ser mulher numa sociedade em que a mulher era a mesma coisa que nada, a Jane Uhum, Austen, ela encontrou um ambiente muito propício para sua arte, muito propício, incentivada por um pai que era cristão. Isso eu acho muito bonito, eu me emociono muito com a biografia de Jane Austen, porque ela tinha todos os elementos para não seguir. Ela poderia ter uhum, desistido da carreira, ela poderia ter casado, ela recebeu uma proposta bastante assim tentadora ela já estava mais adulta, né? Talvez no momento em que ela pudesse pensar, nossa, essa é a minha única chance, e ela declinou do convite. Ela aceitou e no outro dia ela declinou. Então, eu penso assim que sim, uma sociedade que desencorajava a mulher, Jane Austen teve todos os elementos ali internos familiares, para ela poder continuar firme no seu sonho, e ela era ouvida, porque eles gostavam de escutar Jane Austen, seus familiares, seu pai amavam escutá-la, e ela escrevia obras ficcionais, mas também escrevia orações, né? Tem uma oração muito bela de Jane Austen, que ela faz uma menção mesmo sobre o trabalho cristão, sobre a presença cristã no mundo em exercer piedade, generosidade. Então, assim, eu creio que a Jane Austen, ela enfrentou um contexto desafiador fora, porque ela realmente precisou publicar com pseudônimo, acho que no finalzinho da vida dela, que ela dedica a obra ao Príncipe Regente. Emma é uma obra que eu creio que ela publicou é, com o próprio nome, né? Eu não tenho uhum. certeza, mas e ela dedica ao Príncipe Regente porque o Príncipe Regente já estava lendo Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade. Jane Austen teve uma relevância em vida, porque as Uhum, obras dela foram vendidas de forma massificada. Para a época, por exemplo, você imprimir 1.000 cópias, 1.500 cópias, era algo muito relevante. Hoje já é, imagina naquela época. Então, exato. assim, ela enfrentou muitos desafios externos, mas ela foi muito encorajada internamente, e isso foi muito importante para ela nos deixar esse legado, né? Jane Austen é uma referência para nós cristãos e para nós mulheres, sabe? Uhum, sem dúvida. E nós já vamos voltar aí a esse fator do facto, pronto, ela ser cristã e ter sido muito incentivada pelo pai, mas de tudo aquilo que a Marcela estava a falar, ficou uma coisa muito gravada na minha mente e eu acredito que é aqui que nós podemos perceber melhor, inclusive a personagem mais conhecida, que é a Elizabeth Bennet, porque naquela obra nós conseguimos perceber, pronto, a Jane Austen ela tanto usa as personagens femininas como as masculinas, mas nota-se ali que as femininas dão sempre as respostas mais arrojadas, principalmente a Elizabeth, porque ainda que a autora mostrasse como era o contexto da época, né, no meio daquelas irmãs todas, que inclusive uma delas acabou por casar mal, esse também era um dos riscos dos quais as mulheres naquela altura podiam passar por ele pelo facto de ambicionarem tanto o casamento como a salvação delas que podia dar muito Uhum. errado e o castelo de cartas cair. Então a Elizabeth Bennet não. É o contraste de tudo aquilo que se vê, porque era a que dava as respostas mais arrojadas, era a que parecia ter mais noção de quem ela era e não se envergonhava disso. O casamento que lá está foi depois conseguido de uma maneira mais consciente e realmente assim como deveria ser, não é? Tem a Exato, parte exato. romântica, mas tem a parte consciente também, em que os dois se aceitam. No meio disto tudo, será que não há aqui então aspectos da Jane Austen na Elizabeth Bennet? Pode haver nas outras personagens também, mas eu acredito que esta aqui é que mais se aproxima. Sem dúvida, alguns acadêmicos, eu gosto de falar isso porque eu tenho minha preferência pessoal, né, Elizabeth,
para mim, a minha personagem, a minha heroína ficcional mais admirada, assim, é a que eu mais admiro, a que eu mais tenho, assim, um apreço, sabe, pelo caráter dessa personagem. Eu creio que para você também, pelo jeito que Sim. você falou. Elizabeth é uma personagem muito sagaz da realidade, que erra, que é imperfeita e que percebe isso no final. Aí é que Uhum, está a grande, eu acho que é o grande elemento dos personagens da Jane Austen, porque eles não são perfeitos. E ela uhum, faz questão de traçar personagens imperfeitos, inclusive os heróis e as heroínas. Esse é um ponto muito importante. E aí, voltando a essa questão, vamos dizer assim, da obra que é, alguns acadêmicos consideram a mais autobiográfica, na verdade, é Persuasão, é a personagem Anne Elliot. Por ter uma questão, uma temática ali em Persuasão, né, eu creio que você sabe, que é muito voltada para essa questão do casamento também, e em relação à vontade protestante, porque ela sem mencionar, sem fazer qualquer menção à Bíblia, às Sagradas Escrituras, ela mostra nas atitudes de Anne um comportamento muito cristão, um sim. comportamento de silêncio, de sofrimento, mas de fazer a vontade cristã mesmo, a vontade de Deus por meio de atitudes benéficas, piedosas em relação ao outro, em sofrer calada. Eu acho que uma outra personagem que tem que é muito parecida com Anne, que eu prefiro até mais que Anne, é a Eleanor, de Razão e Sentimento, que eu tenho uma Uhum. grande admiração. Acho que depois de Elizabeth Bennet vem Eleanor Dashwood, porque ela é uma mulher extremamente piedosa e muito preocupada com as afeições e com o pensamento da sua família, em especial da sua irmã, né? Então, alguns acadêmicos consideram que Persuasão é a obra que é mais autobiográfica. Uhum. Bem, tem esse aspecto, né? Eu acredito que, em termos de personalidade, eu concordo plenamente com você, Ana Sim. Margarida. Elizabeth Bennet é a que mais se aproxima, na minha visão, a Jane Uhum. Austen, porque a Jane Austen, quando você lê todas as obras dela, você vê o narrador, né? O narrador das obras é sempre em terceira pessoa, o narrador bastante irônico, bastante sarcástico, bastante observador dos comportamentos da moralidade humana, e a gente vê elementos desse narrador em Elizabeth Bennet. Uhum. Então, eu julgo que Elizabeth Bennet, para mim, ela tem uma personalidade muito, sim, é, assemelhada a Jane Austen, até mesmo pelas cartas que Jane Austen trocava com sua irmã Cassandra, com outros familiares, sua sobrinha Fanny. E a gente vê muitas críticas, e olha que Cassandra queimou muitas cartas de Jane Austen, alguns biógrafos falam, por causa dos comentários que Jane Austen tecia em relação a outros parentes. Então, assim, ela tinha uma mente muito crítica, né? Muito perspicaz, muito mesmo. Tem algumas estudiosas que até falam, nossa, tem uma pessoa que eu não seria amiga de Jane Austen, porque eu sempre ficaria pensando, o que ela está pensando de mim? E a gente vê isso em Elizabeth. Uma das frases mais relevantes, né, de Orgulho e Preconceito, na verdade, um dos diálogos, para mim, mais relevantes da obra está lá no final, entre a Lady Catherine de Bourgh com a Elizabeth Bennet. Ela chega na casa de forma petulante, presunçosa, e quer convencer a Elizabeth de não aceitar, né, o que ela considerava ser uma promessa de pedido de casamento do seu sobrinho, né, do Mister Darcy. E a Jane Austen mostra ali uma personagem com muita personalidade, com muito pensamento, assim, convicto sobre seus próprios valores. E a Elizabeth, para mim, é um grande exemplo também de Uhum. cristã, porque ela não arreda o pé, ela não se esquiva do seu compromisso com seus valores e com, mesmo na sua condição, que era inferior, porque ela estava conversando com uma pessoa Uhum. com um nível social muito mais elevado que o dela, né, uma mulher da nobreza ali, a Lady Catherine, e ela firmemente responde ela, tanto que tem aquela frase, né,
garota obstinada e teimosa, né? E é uma frase bastante repercutida na literatura, porque ali a gente vê na fala da Lady Catherine, uma obstinação em relação a Elizabeth, mas eu já vejo, na verdade, uma obstinação na parte da Lady Catherine. E aí ela Uhum, encontra uma pessoa que simplesmente a confronta, não uhum, aceita que ela imponha sobre ela sua autoridade, que é muito mais que autoridade, é um autoritarismo. Então, ela não aceita aquilo e ela mostra o seu verdadeiro valor, ela mostra que ela tem opinião e que ela não vai se curvar àquele autoritarismo, àquela presunção toda que ofende ela e a família dela. Então, uhum, assim, eu creio que ali a Jane Austen mostra, sim, os seus pensamentos como uma mulher numa sociedade que via as injustiças que eram praticadas às pessoas mais pobres. A gente vê isso em Emma também. A gente uhum, vê isso também em Mansfield Park. Então, assim, eu creio que Jane Austen, ela tinha uma grande semelhança, sim, com Elizabeth Bennet, inclusive na própria proposta de casamento, que é uma dos trechos literários mais repercutidos ainda hoje da literatura inglesa, né? A proposta de casamento do Mr. Collins à Elizabeth. Ela tem a posição firme em dizer não. Quando uhum. a mãe dela pressionava dizer sim, ela sabia que os desdobramentos poderiam ser bastante complicados e ela se posiciona. Então, sim, Elizabeth, para mim, é a grande heroína, e não é em vão que Orgulho e Preconceito é a magnum opus Uhum. da Jane Austen, não é em vão. Eu creio que é o livro não mais popular, não é apenas mais popular, é o livro com maior consistência em termos de diálogos, em termos de observação da moral e do comportamento humano. Ali naquela obra, a gente tem um raio-x do que é o ser humano e suas diversas Uhum. facetas. E é uma obra, assim, com uma riqueza tão grande, que você, Ana Margarida, a gente pode ler Orgulho e Preconceito 600 vezes ao longo de toda a nossa vida, que a gente vai encontrar coisas a cada Uhum. leitura que a gente fala, meu Deus, como é que eu não vi isso antes? E todas as obras de Jane Austen, todos os clássicos nos oferecem isso, mas eu acho, com um enlevo maior em Orgulho e Preconceito, sabe? Então, sim, eu concordo plenamente. Elizabeth, para mim, é um reflexo, sim, da personalidade de Jane Austen. E eu acredito que quem nos está a ouvir também pensa a mesma coisa, e pelo menos que já leu as obras de Jane Austen. Agora, para terminar, eu tenho que voltar a este aspecto muito importante da vida de Jane Austen. Nós estamos a falar de uma mulher de fé, não só por Sim, ser filha de um reverendo, mas uma mulher que também se dedicou a escrever sobre isso. E eu acredito que quando alguém se dedica a escrever ou a falar sobre esse assunto, principalmente quando nós estamos a falar da fé cristã, aquilo que a pessoa vive, então isso sem dúvida vai deixar muitas marcas em qualquer escrita. E eu acredito mesmo que a Jane Austen, a cosmovisão cristã dela foi o que também deu muita beleza aos seus romances. O que é que a Marcele pensa sobre isso? eu concordo plenamente, Ana Margarida, porque, assim, quando nós lemos todas as obras de Jane Austen, a gente vai perceber que ela vai traçar um comportamento cristão adequado nas obras dela, mesmo sem referenciar Deus, mesmo sem fazer sermões, porque muitas vezes os sermões que são trazidos na obra de Jane Austen, eles são trazidos nas vozes de personagens que a gente não admira nem um pouco, como a própria voz do Mr. Collins, né, que era um Uhum, clérigo também. Então, ela, como você diz, ela critica as instituições humanas, não no sentido de que, isso é desnecessário. Não é assim a crítica de Jane Austen. Ela critica no sentido assim, olha, isso é totalmente inadequado para essa instituição que se diz ser cristã e que carrega o nome de Jesus. Então, como nós somos cristãos, isso daqui é totalmente inadequado. E ela vai fazer isso por meio do sarcasmo, por meio da sátira, por meio da ironia. Então, ela vai utilizar recursos de arte para nos apontar
todas as questões que podem nos parecer, às vezes nem parecer, podem nos ficar desapercebidas ao longo da nossa jornada como cristãos, inclusive que a gente pode, muitas vezes, cometer esses atos que são vis, que são inadequados. Então, a Jane Austen ela vai traçar um comportamento moral adequado e um comportamento moral inadequado sem ficar pregando a Bíblia. Aí é Uhum. que está a grande sacada, por isso que Jane Austen é lida por ateus, por cristãos, por budistas, por todas as religiões, assim como grandes escritores cristãos que conseguiram essa proeza de apontar para um caminho adequado sem precisar de fazer proselitismo, né, numa obra literária. Então, eu concordo plenamente com você, Jane Austen era uma mulher de fé, de uma profunda fé cristã, a gente vê isso na biografia dela e também nas obras, porque ela conta que uma moral verdadeira, ela é apreendida por meio de atitudes. E aí a gente vai ver, até nos grandes personagens de Jane Austen, como eu te disse, eles iniciam as obras de forma imperfeita e eles passam por um processo de purgação até conseguirem ver os seus próprios defeitos, suas limitações e se arrepender. Ela mostra esse arrependimento nos diálogos, né, nas atitudes, e assim apontar para o nosso paradigma, que é Cristo. E a gente não tem dúvida, tanto que no final das obras, né, sempre finalizam com finais felizes, mas finais felizes baseados em atitudes que são muito aproximadas do nosso ideal, que é Cristo. Então, atitudes Uhum. de bondade, de perdão, de generosidade. Então, nós vamos observar isso de uma forma muito clara, tanto que Jane Austen é considerada como a escritora da moral por muitos acadêmicos, porque ela vai apontar o que é certo e o que é errado, não o que é perfeito e imperfeito, porque não existe nenhum personagem de Jane Austen que seja perfeito. Aí é que está a grande lição para nosso tempo, que eu vejo no nosso meio cristão, essa idealização de personalidades, de pessoas, todo mundo tem que ser perfeito, todo mundo tem que ser desse jeito, quem sai um pouco da régua, né, daquela curva, aquela pessoa não é cristã, quem pensa diferente de mim não é cristão. Não, na verdade, Jane Austen está mostrando que quem é cristão não é quem pensa diferente, quem não é cristão é quem pensa diferente, mas quem é cristão é quem age como Cristo, quem realmente tem um compromisso de amor ao próximo. E nós vemos isso de uma forma muito clara, assim, para terminar, na própria fala de Mr. Knightley com Emma, quando Emma desfaz de uma pessoa pobre, a Miss Bates, durante um piquenique. Emma era uma mulher rica, era uma mulher de posses, com uma posição confortável na sociedade, e ela despreza, ela faz brincadeiras insolentes com uma mulher pobre, sem recursos, e que estava ali sendo ajudada por outras pessoas. E na fala do Mr. Narni, a gente vê, assim, eu arrepio, eu me emociono toda vez que eu leio, porque eu falo, gente, como é importante a gente ler isso daqui, porque ele vira e justamente aponta para ela o quanto ela foi inadequada, o quanto ela foi errada por ser cristã e tratando mal um pobre. Esse é o grande ponto, e me remete muito ao texto de Tiago, né? Quando ele fala sobre isso, da verdadeira religião. Uhum. Então, Jane Austen, quando a gente lê Jane Austen, né, para finalizar, a gente tem uma visão do paradigma que é Cristo, mas sem precisar de ler diálogos e discursos proselitistas. Ela vai nos mostrar isso na prática. É isso. O Entre Linhas contou com a participação especial de Marcele Vieira Salles e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.